Fala pessoal do canal Informa Limeira, eu me chamo Lauro Arthur, estou aqui para mais uma live aqui no canal, né, onde a gente vai debater então assuntos importantes aí da nossa política, a atuação do jornalismo nesse novo cenário, né, da política brasileira. É um momento onde realmente a gente vai fazer de tudo para fazer um bom trabalho para vocês, no caso, né. Para essa live, eu convidei dois dos meus amigos que o jornalismo me deu. O Iago, no caso, é um jornalista, e o Fernando é um influenciador digital. Deixa eu só aceitar aqui o Iago também. Deixa eu só desligar aqui, tá fazendo um pouquinho de barulho. Beleza. Agora sim. Agora vai dar certo. Ó, o Iago apareceu aí também. Deixa eu só ajeitar aqui no meu enquadramento, que eu tenho um certo toque com um enquadramento mal feito. Muito bem. E aí, galera? Estão preparados? Com certeza. Tá conseguindo me ouvir bem? Tranquilo. Sim, aqui tudo bem. Maravilha. Estou ouvindo bem. Então, pessoal, como eu já disse, né, no começo aqui da nossa transmissão, resolvi chamar dois dos amigos que o jornalismo me deu, né, a comunicação me deu, a comunicação de massa me deu, que no caso é o Iago e o Fernando Santos. A gente vai fazer aqui uma análise bem neutra sobre tudo o que aconteceu e o que pode acontecer, claro, dentro dessas eleições. Bom, a princípio eu vou me apresentar, né? Eu sou o Lauro Arthur, sou responsável aqui pelo canal Informa Limeira, tenho formação em jornalismo e estou fazendo a pós-graduação, inclusive, em jornalismo digital pela Faculdade Anhanguera e tenho trabalhado já com eleições, com coberturas jornalísticas focadas mais em eleições há 5 anos aqui pelo meu canal e pretendo, claro, né, continuar nisso, porque é por aí que eu entendo que a gente vai conseguir contribuir com o nosso país, né, para a gente melhorar realmente cada vez mais o nosso país. E agora eu vou pedir então para o Iago. Iago, boa noite, muito obrigado por ter aceitado essa collab aqui comigo, né? É um prazer estar falando com você e se apresente um pouquinho, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória até aqui e vamos embora. Vambora. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Lauro. Muito prazer estar aqui com você. Boa noite a todos também que estão nos acompanhando. Também o Fernando, correto? Isso. Muito prazer, Fernando. Eu não conhecia o seu trabalho, estou conhecendo agora. Eu sou Iago Cel, sou jornalista de formação já do último ano. Eu tenho 23 anos, já tenho passagens pela afiliado do SBT em Campinas, também em jornais regionais, e hoje eu sou colunista e comentarista no VTV News. Lá também faço análises políticas e hoje também sou aluno especial da Unicamp para pós-graduação em ciência política. Então eu costumo fazer esse tipo de análise voltada para política, comportamental, de militância, e é o meu foco dentro do jornalismo hoje. Além disso, também sou escritor e pesquisador. Tenho um livro publicado e um artigo também voltado para a história. Então quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha no meu perfil. A princípio é isso, eu não tenho muita história com jornalismo porque eu sou novo, pô. Eu comecei jornalismo recentemente, mas eu tenho uma pegada voltada já para o jornalismo político e também, faltou explicar também, o jornalismo de profundidade, que é uma vertente do jornalismo investigativo. A princípio é isso. É isso aí. Fernando, também muito obrigado, boa noite aí. Muito obrigado por ter aceitado também essa collab com a gente e conta um pouquinho aí, então da sua trajetória até aqui, a sua atuação nas redes sociais, que eu sei que é bem densa também. Boa noite, Lauro. Obrigado pelo convite. Boa noite, Iago. É um prazer te conhecer também, que a gente está se conhecendo virtualmente. Espero que nessa carreira política a gente possa ter mais encontros pessoalmente. Eu também não tenho toda experiência como... Acho que o Lauro aqui tem mais experiência no jornalismo, do meio de nós aqui. Mas eu sempre tive uma paixão por política. Acho que até por meu pai estar envolvido nesse meio, eu acho que isso acabou me envolvendo também. E desde pequeno eu sempre gostei de acompanhar ele. E ali no final de 2024, começo de 2025, eu já comecei a comentar sobre política, comecei a estar ligado nas notícias políticas. E sempre gostei de levar, né, informação para as pessoas e sempre gostei de deixar opinião. Penso em fazer também, seguir o lado da carreira política com uma faculdade de ciência política, acho muito importante. E eu acredito que a política ela tem o poder de transformar e ela faz parte da nossa vida, né? Às vezes a gente ouve pessoas falando assim que não gostam muito de política, não se envolvem com política, mas querendo ou não, a política se envolve com a gente. Então, acho bastante interessante e eu pretendo continuar aí gravando os vídeos, porque eu acho muito interessante. E, como você disse, é bem denso e às vezes a gente tem altos e baixos ali nas visualizações, tem os haters, tem os fãs, mas o mais importante é sempre seguir os princípios e sempre acreditar na política e no Brasil melhor. Para começar, então,
eu proponho aqui a gente falar sobre um termo que está bastante crescente aqui agora, no caso, que se chama o pós-vergonha. Para vocês que não estão muito ligados no que é isso, é basicamente um certo, uma certa falta de limites em propagar mentiras dentro das redes sociais, por parte mais de pessoas ligadas à política, no caso, né? Onde eles realmente nem se importam mais, praticamente, em passar vergonha por estarem mentindo, digamos assim, desde que isso, claro, satisfaça ali o seu reduto partidário, político, desde que aquilo satisfaça, digamos assim, aquela bolha que está se formando. E isso vem aí, claro, também de uma era da pós-verdade, onde realmente a gente, aqui, jornalistas, sentimos muita dificuldade em combater tudo isso que se chama de fake news, no caso, né? Por conta realmente aí da ascensão das redes sociais, dessa difusão de informações de maneira tão rápida como está sempre acontecendo. Inclusive, essa aqui eu chamo de a eleição mais digital da história que a gente vai ter. Para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial ela começou lá na eleição de 2022, só que não era nem de perto, ou melhor, nem de longe o que significa hoje a atuação da inteligência artificial, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, eu quero começar aqui com o Iago já, perguntando para ele como que ele enxerga esses novos desafios de fazer jornalismo com esses novos conceitos que estão pipocando, essas novas dificuldades todas ainda mais ligadas à rapidez da rede social e à dificuldade, claro, né, de combater tudo isso que se chama de fake news, de pós-verdade, de pós-vergonha agora, com esse novo conceito. Como está sendo aí, Iago, a sua atuação? Vamos lá. As redes sociais, elas se tornaram uma ferramenta tanto da política quanto do jornalismo já desde 2014. Apesar do boom ser agora de 2018 para frente, vamos lembrar, por exemplo, que os protestos de 2014, as jornadas de junho, julho, por exemplo, que antecederam o impeachment da Dilma, começaram nas redes sociais. O MBL começou a escalar nas redes sociais, fazendo por meio de convite no Facebook, quando você podia criar eventos no Facebook e confirmar sua presença lá. Então, os protestos nas redes sociais começaram. Aliás, os maiores protestos do Brasil já começaram nas redes sociais. Então, a tendência, claro, era só aumentar. Onde o jornalismo se aloca nesse meio? Eu sempre fui um grande defensor, especialmente por conta hoje do que nós estamos vivendo com o caso do Flávio Dino e o jornalista no Maranhão, um problema da qualidade jornalística hoje. E a qualidade jornalística hoje perpassa pela qualidade da apuração, pela qualidade na técnica de produção jornalística. Até porque hoje na legislação, isso é um problema que inclusive reflete nos casos de assédios judiciais, Laura. O jornalista, eu tendo a dizer que o jornalista hoje vive num grande estado de anarquia legal, porque nós não temos um código de imprensa, nós não temos leis específicas para casos específicos a jornalistas, nós não temos lei de fake news exatamente, nós temos o Código Eleitoral que define o que é uma notícia falsa, mas no Código Civil, no Código Penal, por exemplo, no Código de Processo Penal, nós não temos o que é factualmente uma fake news. Então, eu tendo a dizer que hoje o jornalista vive num estado de grande anarquia prática do jornalismo. Nós respondemos hoje no Código Civil e no Código Penal como pessoas, como civis, de modo geral. Não que nós não sejamos, mas nós respondemos dentro desses moldes. Qual é o problema disso? Primeiro, que é justamente o assédio judicial. Nós nos tornamos alvos de uma grande zona cinzenta legal do que é fake news, do que é desinformação, parará, porque nós não temos uma clareza na lei o que é isso. Do Código Eleitoral existe um princípio para tal, mas na prática do dia a dia não. Então, nós ficamos à mercê justamente do problema que nós estamos vendo com o Luiz Pablo no Maranhão. Alguns jornais chamam ele de blogueiro, outros jornais chamam ele de jornalista. Qual que é a linha hoje na legislação que define o que é um jornalista e o que é um blogueiro? Algumas pessoas, alguns comentaristas políticos falam que ele é um blogueiro, ele não fez uma apuração correta, ele faltou com a verdade, parará. Quem lê a matéria do caso do jornalista do Maranhão vê que não é uma denúncia pública, ele não faz acusações ideológicas, ele não faz acusações com vieses, ele faz uma denúncia pública que, inclusive, ele procurou o Flávio Dino nesse caso específico do Maranhão. Mas as pessoas insistem em chamar ele de blogueiro, insistem em chamar de que ele não é jornalista de verdade. Alguns colegas jornalistas falam isso. Mas aí eu pergunto, na lei, aonde que está a linha que define o que é o jornalismo prático e o que é um influencer, o que é um blogueiro hoje? Até porque as pessoas podem argumentar que mas o código de ética que a gente aprende na faculdade, código de ética no veículo é uma coisa. Agora, na legislação, o que garante a segurança jurídica para a nossa atuação jornalística, tanto nas redes sociais quanto
na vida em geral, no processo de apuração mesmo, é a lei. Então, nós hoje temos esse grande vácuo, tanto em termos de rede social, quanto de prática jornalística e jurídica, que compromete a prática do bom jornalismo, digamos assim. Não à toa, nós estamos nas piores posições no ranking de liberdade de imprensa no mundo. Então, infelizmente, a tendência, acredito eu, se nós não revisitarmos uma revisão, não estou aqui querendo disciplinar a imprensa, só para deixar claro, mas revisitar como que o jornalismo pode passar por uma legislação mais adequada para a prática e que defina hoje com qualidade o que é o jornalista e que difira ele do blogueiro. Enquanto nós não passamos por isso, nós vamos ficar à mercê de uma reinterpretação extensiva que pode vir desde o Supremo Tribunal Federal até o STJ, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou melhor, o que aconteceu no Sul, para não ser mais exato, porque para não faltar com precisão. Mas um jornalista do Sul, do jornal Zero Hora, foi alvo de uma membro do Poder Judiciário porque eles noticiaram o quanto que ela recebia de penduricalhos, por exemplo, e aí a matéria foi derrubada. Esse tipo de coisa coloca o jornalismo à mercê da insegurança. E isso, novamente, perpassa pelas redes sociais, porque nós também não temos uma regulamentação adequada dessas redes sociais. E as redes sociais e hoje o jornalismo, eles estão basicamente interligados, Laura. Pois é, coerção, coação, digamos assim, né? Tudo isso são várias dificuldades novas que o jornalismo vem passando. Iago, no caso, você citou aqui alguns problemas que a gente vem passando por conta de legislação. Um deles, que eu proponho aqui a gente falar também, é em relação à decisão do STF, né, de 2009, onde se tornou aí dispensável, digamos assim, o currículo, né, a formação curricular para jornalista, para atuação. A lei do diploma. Oi, pode falar. Foi a lei do diploma, né? Isso. Na verdade, não foi exatamente lei, mas foi salvo engano, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade do diploma. Para contextualizar para o pessoal que está acompanhando, em 2009 teve um julgamento, inclusive, que extinguiu a lei da imprensa no Brasil. O STF julgou improcedente que existisse a lei de imprensa porque ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Essa lei, ela vigorava durante o regime militar, previa algumas punições e, inclusive, censura de algumas notícias, só que também previa que o jornalista não precisasse de um diploma para ele poder exercer a atividade. No entendimento do STF, essa lei do diploma faz sentido essa lei da não necessidade de diploma faz sentido porque se nós exigíssemos diploma para essa atividade prática, você estaria criando uma reserva de mercado. Então, para evitar que existisse uma reserva de mercado, que a imprensa fosse livre, da maneira como a Constituição prevê, você não precisaria de um diploma. Esse é o entendimento da STF de 2009 e faz sentido para a época antes da ascensão das redes sociais e tudo mais, antes da ascensão dos blogueiros, dos youtubers, dos influencers, né? Inclusive começou blogueiro, youtuber, agora influencer, depois social media. Na época, fazia sentido esse raciocínio do STF para evitar uma reserva de mercado. Mas hoje, como nós temos uma ampla gama dos comunicadores sociais no jornalismo, e na verdade é até interessante que agora é uma opinião pessoal, uma avaliação pessoal. Eu acho que a grande entropia do jornalismo ao longo da história era nós podermos horizontalizar a comunicação. Então, eu acredito que quando o jornalismo surgiu, quando toda a comunicação ela se tornou acessível às pessoas, quando a imprensa, de modo geral, surgiu, a intenção delas, no século passado, pelo menos, quando surgiram as grandes imprensas, ou melhor, no século retrasado, a intenção era de horizontalizarmos a comunicação. Então, você tem uma coluna de opinião, nossa, você era uma pessoa gigante, você estava falando para milhões de pessoas. Hoje, com as redes sociais, todo mundo consegue ser ouvido. Então, a comunicação hoje, ela foi horizontalizada para todo mundo. Agora, a qualidade dessa comunicação que hoje pesa para o jornalismo no modo geral. Tendo isso em vista e de que nós conseguimos alcançar essa entropia da intenção do passado no jornalismo, de que era justamente horizontalizar a comunicação, eu acredito que nós precisamos revisar uma nova legislação. Parece um jeito bonito de eu estar falando, não, vamos regulamentar a imprensa. Mas nós precisamos revisar a legislação para a atividade jornalística. Eu, por exemplo, eu acharia interessante se nós tivéssemos uma legislação, exemplo aqui, jornalista não está passível ao erro como qualquer pessoa. Todos nós somos humanos, nós estamos passíveis ao erro. Agora, você precisa diferir o que é um erro de intenção de um erro de ocasião. Então, um jornalista ele pode errar, por exemplo, a causa da morte de fulano. Ele não fez ali uma fake news, ele se equivocou, ele pode se equivocar.
mas ele não teve a intenção de mentir sobre a morte de fulano ou como o fulano morreu. Foi um erro. Agora, nós não podemos punir ele na vara civil, por exemplo, pedir uma indenização de 10 mil, 30 mil, 40 mil para esse jornalista. Por exemplo, agora na opinião pessoal, eu defenderia mexer no que mais vale para o jornalista hoje, que é a credibilidade. Então, da mesma maneira que você recebe pontos na carteira da SNH porque você comete uma infração, o jornalista que cometeu uma infração também poderia receber pontos e isso pesa na credibilidade dele. Na hora de uma contratação no veículo, deixa eu ver como que está a sua credibilidade. Você evita, assim, assédio judicial, você também consegue, de uma maneira adequada, regulamentar o trabalho com qualidade. Não estou aqui ditando regras do que o jornalista precisa dizer, o que o jornalista precisa seguir. Eu estou aqui definindo técnica. Técnica que difere o que é um blogueiro, o que é um influencer do jornalista, Laura. A gente estava falando sobre a questão da responsabilidade, né, Fernando, quando caiu a live. A questão da responsabilidade da atuação do jornalista e também do influenciador. No caso, eu trouxe você justamente por conta do seu trabalho na rede social como influenciador. E, assim, como que é esse lidar com a responsabilidade de fazer um conteúdo ali diariamente, abordando assuntos importantes que estão sendo tratados no Brasil inteiro e colocar sua camada de interpretação, claro, que é também ok, é de lei, como influenciador, mas com aquela responsabilidade, claro, de fazer um jogo limpo, digamos assim, ético e moralmente falando. Cara, você entrou num ponto que eu gosto bastante, porque eu gosto sempre de, antes de todos os meus vídeos, pesquisar bem sobre o assunto, para falar, por exemplo, esses dias eu fiz que para muitas pessoas pode ser complexo. Então, o meu intuito é o quê? Como influenciador nas redes sociais? É sempre, vamos dizer, simplificar e separar bem o que eu vou falar para a pessoa, para que ela não fique, tipo, procurando em outras fontes, lendo ou vendo jornal, que tem muita pessoa que não gosta. Então, eu procuro sempre seguindo a verdade, né? Como a gente está falando, a veracidade, sem fake news e sem ficar exagerando, eu procuro passar isso simplificado para as pessoas e resumido, né? Porque, como a gente sabe, vídeo na internet, a pessoa passa rapidão, então tem que ser bem resumido. E antes dos meus vídeos, eu gosto sempre de pesquisar. Igual eu estava falando, é um assunto complexo que teve sobre economia, sobre empresa. Foi o caso da Casas Bahia, né? Que fechou algumas lojas. E a política se envolve um pouco nisso, né? Porque é a economia, o empresariado, são pessoas que estão perdendo seus empregos, enfim. E sempre que eu vou falar, seja sobre um assunto mais sobre economia ou sobre política, sobre alguma polêmica da política, eu sempre procuro pesquisar antes para passar para as pessoas o máximo possível que eu sei e também, como eu falei, com verdade. Mas, às vezes é muito difícil essa parte, igual você falou, de posicionamento, porque a gente quer colocar a nossa opinião, né? Mas muitas vezes eu faço igual você, jornalistas. Às vezes eu passo meio neutro ali para o pessoal entender. Porque, às vezes, tem um escritor, até comentaram uma vez no meu vídeo, falando... ele fala assim que onde habita, não sei se vocês já ouviram, mas onde habita o fanatismo, ali não habita junto a inteligência. Alguma ideia mais ou menos assim. E é exatamente isso. Quando a gente tem fanatismo com algo, quando a gente é muito habituado com algo, posso dizer assim, a gente não consegue trazer uma neutralidade, não consegue separar as coisas e levar uma informação, uma notícia certa para as pessoas. Então, às vezes é difícil uma neutralidade e, como você disse, eu sempre procuro colocar bem as minhas opiniões, mas também fazer as pessoas entenderem, né, de uma forma simples. Iago, uma provocação que eu faço agora aqui, é claro que eu também vou responder isso, porque eu não vou fugir, mas você sente algum tipo de incômodo com o trabalho de influenciadores, fazendo muitas vezes o papel do jornalista dentro das redes sociais? Vamos lá. Você pesquisar, como o Fernando colocou, o que a gente estava falando na última live antes dela cair, é uma questão de qualidade de apuração. Então, você fazer uma pesquisa é o processo jornalístico para você chegar numa informação de qualidade. A informação nem sempre ela é agradável. O jornalista, em geral, não existe para fazer as pessoas se sentirem agradáveis com o fato. O jornalismo ele é para incomodar. Então, você fazer a pesquisa ele já é uma técnica de apuração. O influencer, de modo geral, a tendência
não necessariamente procurar pela qualidade, é fazer o que está no hype, é fazer o que vai dar engajamento. O trabalho do Fernando, por exemplo, já difere nesse sentido e demonstra que é uma qualidade que ele tem na hora de fazer uma pesquisa para poder comentar sobre o assunto. Tem pessoas, e até comentaristas hoje, colunistas, colegas de imprensa, que não fazem essa pesquisa muitas vezes. Eles fazem uma pesquisa por cima, hoje com auxílio talvez de inteligência artificial, fazem um grande resumo, mas não tem a profundidade que o jornalismo tanto preza em termos de qualidade. O Fernando tinha comentado também uma questão de neutralidade. Isso é uma questão de uma corrente pessoal. O jornalismo neutro, entre aspas, eu não acredito que ele exista. Silvio Santos dizia, né, informar com neutralidade para poder a sociedade ter a sua formação da própria opinião. Primeiro que hoje a sociedade brasileira, quem dera, fosse essa grande utopia que formasse sua própria opinião. Mas o jornalista ele não precisa ser esse catalisador para levar a opinião a ser digerida já pela própria sociedade. Isso é uma coisa bem interessante. O jornalismo neutro, ele só surgiu lá durante a ditadura militar para evitar justamente a censura. Hoje, eu não sei se o jornalismo ser neutro, ele é um grande comprometedor de qualidade. Você se posicionar é justamente, para pelo menos alguns setores do jornalismo, não no factual, por exemplo, você se posicionar talvez seja a maneira de você se aprofundar num tema com qualidade. Então, por exemplo, você não vai opinar num jornalismo factual. Então, teve um crime e você não vai lá questionar a polícia pela prisão de um cara. Você não vai lá falar, poxa, que preconceito das forças de segurança na hora de prender o cara. Não, isso é um jornalismo ideológico. Agora, na hora de você, como jornalista, se posicionar sobre determinadas ações da política, como, por exemplo, nós tivemos o caso do Flávio Bolsonaro no SBT News durante uma sabatina, onde foi amenizado lá os questionamentos ao Flávio quando chegou no caso do Dark Horse, e isso até gerou uma polêmica interna na redação da SBT News com a substituição, salvo engano, dos editores ou diretores de jornalismo. Foi um momento de parcialidade que causou dano à qualidade da informação. Não tem problema, acredito eu, em você se ter uma corrente, desde que isso não interfira na qualidade da informação. Você pode ser uma pessoa com opinião, você pode ter uma pessoa com posicionamento, desde que isso não interfira na qualidade da informação e como isso chega na outra pessoa. Agora, Laura, desculpa, a sua terceira pergunta, a sua pergunta qual foi? Eu estava respondendo... Sobre a questão desse possível incômodo, porque eu vejo, sabe, uma certa rivalidade, uma certa disputa por esse território. Dos influencers. Então, isso aí é um pouco do que eu estava falando na última live, na live antes de cair. Hoje, infelizmente, só recapitulando rapidinho, acredito que hoje com as redes sociais nós chegamos na entropia que era sonhada pelos comunicadores do século retrasado de horizontalizar a comunicação. Então, naquela época, quem detinha os meios de comunicação detinha as vozes. Hoje, você não precisa deter uma rede social, você não precisa ser dono de uma rede social para você ter voz. Hoje, qualquer um pode ir lá, fazer um tweet, fazer uma postagem, salvo o resguardo da lei. Você não pode cometer crime. Mas você pode se posicionar. A rede social surgiu para horizontalizar a comunicação. Hoje, o jornalismo moderno falta pela qualidade da apuração, falta pela qualidade do processo jornalístico para levar as informações com qualidade. Eu falei agora há pouco que não precisa ser neutro para poder fazer um jornalismo com qualidade. Tudo depende da técnica. Os influencers hoje, tanto influencer, social media, jornalista, blogueiros, não possuem uma legislação que separa o que é influencer, o que é blogueiro, o que é jornalista. E por conta disso, nós ficamos à mercê de questionamentos, como está acontecendo do Luiz Pablo no Maranhão, com o caso do Flávio Dino, que estão alguns jornalistas chamando ele só de blogueiro. Não, alguns estão chamando de jornalistas. Por que estão chamando de blogueiro? Porque ele faltou com técnica de jornalística, porque ele não seguiu um código de ética adequado, como se o código de ética definisse os rumos da legislação. O código de ética não serve para isso. O que pesa na hora do juízo é a lei. O jornalista responde no Código Penal, no Código Civil. O que define o que é o jornalismo de qualidade hoje, seguindo a legislação? Basicamente nada. O jornalista está à mercê do que eu chamo de um grande estado anarquista de comunicação. Então, nós respondemos no Código Civil, no Código Penal, e nós não temos essa distinção do que é um influencer, do que é o social media, do blogueiro, e do que é o jornalista. Acredito que, como nós chegamos nessa entropia de horizontalização da comunicação, precisamos estender um passo para definir o que é um jornalismo de qualidade. E aí vem o problema do que você falou da ADI, salvo engano, de 2009, da lei do diploma, Laura. Você é a favor realmente que volte a ter a obrigatoriedade? Só para... Olha, na verdade,
não sou contra nem a favor. Você fez uma boa pergunta se eu sou contra ou a favor. Porque, vamos lá, como que surgiu essa questão do diploma? Lá em 2009, quando estava sendo julgado essa ação, depois confirma para mim, por favor, Samadei, quando surgiu essa ação, nós tínhamos a legislação, a lei de imprensa, e o jornalista podia responder dentro dessa lei de imprensa, ele poderia ter a matéria censurada, ele poderia, e era obrigatório, a necessidade era obrigatório você portar o diploma. Por conta do entendimento do STF que a imprensa tem que ser livre, é um direito constitucional, essa lei de imprensa caiu. Não existe hoje censura prévia na Constituição em termos de matéria e você não precisa do diploma, por quê? O STF entendeu que se você tem um diploma, você tem uma reserva de mercado. E reserva de mercado é porque algumas pessoas têm condições de assumirem, de irem para uma universidade, outras de pagar, mas a imprensa precisa ser livre. E aí que nós temos essa zona cinzenta confusa do que é a liberdade de imprensa, o que é a liberdade de expressão nos termos de rede social. Se você não precisa de diploma, isso te coloca no mesmo patamar do social media, coloca no mesmo patamar do influencer. Só que as técnicas de apuração jornalística são diferentes das práticas de comunicação de um influencer, por exemplo. E, diferentemente do trabalho do Fernando, o Fernando faz um trabalho de qualidade, que ele vai pesquisar sobre as informações que ele fala, muitos influencers não prezam por isso. Tem jornalistas que também não são perfeitos e não fazem isso. Agora, esses jornalistas eles precisam ser censurados, eles precisam ter os seus direitos econômicos caçados, porque muitas vezes só é cobrada indenização e aí que vem os assédios judiciais, por exemplo. Não sei. Agora, você precisar de um diploma, eu entendo a ação do STF. Eu entendo que o STF quis evitar uma reserva de mercado. Mas, como eu falei, nós já passamos por essa entropia de horizontalização da comunicação, precisamos dar um passo a mais para abrangermos um jornalismo de qualidade. Agora, se isso depende do diploma, depende de uma ordem dos jornalistas, como alguns comentaristas falaram, para melhorar a qualidade do jornalismo, isso tende a ser debatido. Isso tende a ser debatido. Não tendo aí no entendimento do diploma, eu tendo ir mais pela ordem dos jornalistas, na verdade. De uma autarquia não para ditar, porque é uma palavra muito forte para o jornalismo, mas para centralizar a qualidade técnica da prática jornalística. E não necessariamente isso precisa passar por um diploma. E aí que talvez entre o debate também do papel do social media, do influencer e assim por diante, Laura. É um assunto realmente bem polêmico. Eu acho que a maioria dos jornalistas defendem a volta da obrigatoriedade, mas é só uma percepção minha. Eu nem sei se existe algum tipo de pesquisa mesmo de opinião em relação a isso. Existe. Existe? A Associação de Jornalistas do Brasil, salvo engano, eles protocolaram já uma PEC, que acredito que esteja parado, para a retomada dessa obrigatoriedade. Eu conheço. E está parada faz muitos anos, inclusive, sim, né? Sim. Então, mas enfim, eu sou a favor da volta da obrigatoriedade, claro, porque eu entendo que muita da perda de qualidade veio daí. Ainda mais agora com as redes sociais, né? Como você disse, o Fernando disse, existe sim uma facilidade muito grande e isso acabou realmente gerando um vácuo ali, né? De atuação, digamos assim, sendo, no caso, preenchida por pessoas que não têm a prática mesmo, não tem muitas vezes aquele compromisso, né? Claro que não é regra. Eu não estou aqui também querendo que não existam mais influenciadores. Acontece que tem que separar bem, tem que deixar bem determinado o que é a prática jornalística do que é a atuação de influenciadores. E hoje isso está muito misturado. Eu acho isso bem perigoso por conta do que a gente vem vendo realmente acontecer. Mas, enfim, uma ordem seria realmente legal, viu, Iago? Eu gostei da sua ideia. Com realmente ali diretrizes mais acentuadas, com regras para poder entrar. Semelhante como é a OAB hoje. Exatamente, como é a OAB. Isso também, claro, mereceria também, claro, uma prova para que você demonstre realmente uma aptidão mínima. É como você entrar para a polícia. Eu, por exemplo, não tenho perfil. Então, perfil físico. Então, eu acho que eu não conseguiria fazer um bom trabalho. Se você imagina só, se todas as corporações de segurança abrissem para qualquer um que quisesse praticar aquilo, porque acha que tem romantismo naquilo. Eu ainda acho que o jornalista tem muito romantismo, apesar de não ser mais como era alguns anos atrás. Mas ainda tem muita gente romantizada pelo jornalismo e, enfim, isso acaba sendo perigoso, porque eles entendem que é um trabalho legal no sentido de ser cool mesmo, cool, legal, não de legalidade.
isso acaba Eles atraindo acham que é bastante. muito Tintin, né? Eles acham que é as E aventuras de Tintin. eu até tenho lá na minha. Exatamente, eu sou fã do Tintim, né? Eu cresci assistindo Tintim. Mas não é só aquilo, não é só aquele glamour todo ali do Tintim, né? Mas enfim, eu tenho até uma frase que eu coloquei lá na minha página de portfólio, que é o seguinte: jornalismo é trabalho árduo, é para fortes e corajosos mesmo, corajosos. E quem não acredita nisso é apenas um aventureiro. É desse pessoal que eu tenho medo, da atuação deles. E às vezes não é nem é, uma, assim, uma má intenção. É realmente o jornalismo sendo muito atrativo na sua prática e as pessoas realmente não estão se dando conta da importância. Enfim, Fernando, eu quero colocar você então também aqui na conversa em relação à prática jornalística pelos influenciadores, que muitas vezes recaem sobre eles, viu? Às vezes cai uma pauta importante, uma pauta bomba, acaba alguém entregando para eles uma pauta muito boa mesmo, que precisa ser levada ao público, mas que muitas vezes não passou ali pelos critérios, né, de checagem e tal, que um jornalista teria talvez essa, essa primazia, né, de fornecer. Como você enxerga isso agora? A gente já deu a nossa opinião. E como você, dentro da atuação mais ali de rede social mesmo, de influenciador, vê essa situação? Então, eu acho que aí nós temos um ponto, na verdade, dois pontos. Eu concordo com vocês sobre essa, tanto a ideia do Iago, da ordem, né, que poderia ser criada para os jornalistas, e também do diploma, né, da obrigatoriedade. Porque o que diferencia uma pessoa formada da não formada é justamente o diploma, é justamente ser aprovado em uma faculdade, enfim. Então, eu acho que é preciso. A gente não consegue impedir que influenciadores, já diz o nome, né? Influenciadores estão aí para influenciar e alguns, infelizmente, por uma, posso dizer, por uma impressão negativa, não por uma impressão negativa, mas por um conteúdo não tão construtivo, não tão bom para os jovens de hoje em dia, eles conseguiram crescimento, conseguiram a alavancagem de seus perfis nas redes sociais muito, muito alto. Então, infelizmente, isso a gente não consegue segurar. Porém, eu acho que tem a parte deles também, que é outra coisa que a gente também não consegue intervir, que a pessoa mesmo. Por exemplo, eu gravo meus vídeos, igual eu falei, então eu procuro passar para as pessoas veracidade, sem fake news, pesquisar antes, ver realmente o que está acontecendo, ver realmente os dados, números, quem realmente que fez isso, quem é essa pessoa. Mas isso é de cada pessoa. Porque, por exemplo, tem os influencers que pode chegar, abrir a câmera na rede social, ninguém vai segurar ele, porque ele já tem milhões de seguidores, ou 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, quase chegando no 1 milhão de seguidores, e ninguém consegue segurar, e aí vai depender realmente de cada pessoa. Então eu acho que quando se trata de jornalista e social media, diferença. Aí realmente é obrigatório um diploma. Mas quando se trata, a gente está falando só de um influencer. Eu acho que aí a gente não consegue intervir porque é da pessoa. Então seria ele que teria que chegar, pesquisar, passar a informação certa. Mas muitos, infelizmente, não têm esse filtro, né? Então aí não tem como a gente evitar. E infelizmente isso acontece e isso é muito triste. Por quê? Eu estava vendo uma pesquisa, saiu no Senado Federal, que falou que, se eu não me engano, quase metade dos eleitores, era 45%, quase 50% dos eleitores vão pelo que eles ouvem, pelo que eles veem de conteúdo nas redes sociais. Então, a gente nem consegue duvidar, porque é um número, não é exato, mas é um número que a gente tem certeza que muitas pessoas elas são influenciadas pelas redes sociais. Então, infelizmente, muitos influenciadores não têm esse filtro, eles jogam lá e quem ouviu, pegou a ideia deles, quem não ouviu, segue um caminho certo. Mas tem também os influenciadores que fazem o seu papel corretamente, né? Tem os influenciadores que pesquisam, tem os influenciadores que passam veracidade para as pessoas e você consegue enxergar isso em quem passa veracidade e quem passa fake news, né? Então, eu acho que vai realmente de cada pessoa. E eu acho que a gente já ouviu muito falar sobre esse negócio de... como que eu posso dizer? Bloquear alguns conteúdos nas redes sociais, censurar alguns conteúdos. Eu acho que essa não seria uma boa forma, por quê? Porque aí poderia usar esse meio como manobra
para censurar outras pessoas que realmente estão trazendo veracidade, outros políticos que, enfim, que a gente já viu situações como essa, mas eu acho que poderia ser feito alguma coisa, algum movimento para que esses influenciadores tivessem uma consciência. Eu acho que tem, mas infelizmente não consegue quebrar essa barreira de serem os maus influenciadores na política. E eu acho que poderia ter uma conscientização, alguma coisa a ser feita para que essas pessoas pudessem parar de querer ganhar hype na internet, ganhar views na internet, curtidas na internet, e realmente passar uma seriedade. Quando o assunto é sério. Quando o assunto é brincadeira, tem muitos influenciadores que brincam, zoam, aí beleza. Mas quando envolve alguma coisa séria, como a política, eu acho que deveria ter um filtro, mas como eu disse, é de cada um, a gente não controla. Iago, o Fernando falou uma coisa bem interessante. Hype. Outra palavra legal para a gente utilizar agora seria clickbait, né? Os influenciadores, eles estão mais preocupados, eu estou falando assim, numa maneira geral, tá? O Fernando está aqui, é uma pessoa que eu jamais traria aqui se eu não confiasse no trabalho dele, e se eu não admirasse também, claro. Então isso aqui nem é um debate, entendeu? Mas é para a gente realmente aprender como as pessoas enxergam esses diferentes problemas que a gente passa. Mas o influenciador, assim, por natureza, eu entendo, posso estar errado, tá? Ele está muito mais preocupado, ele coloca como prioridade a viralização do conteúdo. Exatamente. Ele está muito mais preocupado com alcançar, né, as pessoas, e não em fazer aquele trabalho mais profissional, mais romântico, digamos assim, de você ter aquela paixão por informar as pessoas, levar realmente um trabalho de qualidade ali e fazer com que aquela sociedade ela cresça. Eu, por exemplo, faço um trabalho mais voltado aqui para a cidade de Limeira, né? O Iago também é de Atibaia, ele faz um trabalho ali, claro que ele faz também análises a nível nacional, mas a gente tem aquele foco, parece que é um bichinho que pica a gente, né? Que é isso que eu chamo de vocação. Vocação vem de vocare mesmo, né? Do latim, é um chamamento. Então eu sempre falei, o jornalismo me chamou, não foi eu que fui atrás dele. Ele falou, vem aqui, eu não tive como fugir. Eu entendo que foi assim com o Iago, e eu entendo que foi assim com vários jornalistas que realmente são apaixonados pelo que faz. Porque não é pelo dinheiro, e também não é pela viralização. Aí a questão é essa, Iago. Como que o governo, o Estado, vem agindo em relação a isso, né? Em relação a impedir que conteúdos virais realmente se espalhem, e se ele está tendo êxito nisso, sem, usando agora uma outra palavra que o Fernando utilizou, sem censura, sem realmente criar um problema maior ainda, que seria a censura. É um baita desafio, né, Iago? Ó, vamos lá. Primeiro que entra naquele problema que a gente já tinha pontuado anteriormente da legislação, mas com relação ao hype, para complementar, ó, em termos de influencer, e a depender do nicho do influencer, não tenho problema com hype, mas eu tenho problema quando só fica no hype. Então, eu vou dar um exemplo político. Todo mundo ficou chocado quando o Nicolas Ferreira protagonizou aquela cena no parlamento, no Congresso, quando ele vestiu a peruca e falou que era Nicole, agora me identificou como mulher. Eu não tenho problema com o espetáculo, eu não tenho problema com hype, mas o problema é quando só fica naquilo, sabe? Se você ficar limitado só no hype e você faltar com qualidade, justamente com a qualidade do teu conteúdo, você só se torna um bobo, sabe? Você só fica sendo o bobo da comunicação. Então, isso acontece com muitos jornalistas e isso tende a afetar justamente a credibilidade. Que eu acho que hoje é o motor principal do jornalista, bom, dos bons jornalistas, sérios jornalistas, é a credibilidade. O quanto que você consegue olhar na cara de uma pessoa e falar que aquela informação que você está passando ela é correta e o quanto que essa pessoa confia na informação que você está passando. Então, você pode fazer manchetes chamativas, você pode demonstrar, fazer de tudo, na verdade, para chamar a atenção. Eu não tenho problema com isso, eu acredito que o jornalismo se moldou a partir do avanço das redes sociais, é uma consequência. Isso é natural. A história, por exemplo, da pirâmide invertida que nós conhecemos, nós aprendemos na faculdade de jornalismo, é que anteriormente as notícias eram tudo misturadas. Então ela era um grande cubão, ele era uma linha de história narrativa. Daí veio o The New York Times e percebeu lá no início do século passado, na década de 90, ou melhor, no início do século passado, 1900 para frente, de que as pessoas passavam a consumir as notícias que elas viam logo na primeira linha. E ali elas paravam de ler. O The New York Times percebeu isso. Daí que veio a história da pirâmide invertida. Veja só, foi uma adequação da comunicação para o estilo da sociedade naquele período. O mesmo vale para hoje das redes sociais. Então, eu não tenho problema com as manchetes,
elas serem chamativas, elas servem para isso, para você chamar a atenção do leitor para poder ler sua matéria, mas que ela precisa vir acompanhada também da qualidade e das informações ali devidamente apuradas. Eu bato muito nessa tecla, na questão da técnica, da apuração, da checagem, você ouvir os dois lados, para depois, quando surgirem absurdos, como foi o caso do Flávio Dino, você não saia como errado. Porque na matéria do Luiz Pablo, ele procurou os envolvidos, ele não faltou com a verdade, ele não foi ideológico, ele não foi uma matéria enviesada. Ele fez uma denúncia pública sobre o uso de veículos públicos do Estado. Interesse público, né? Exato, por familiares de um governador que hoje é ministro do STF. Existia um interesse público justamente. E ele não saiu como errado na história, para você ver que a decisão do Moraes atingiu muito mais a credibilidade do STF do que o trabalho do Luiz Pablo. Por quê? Ele não faltou com a verdade, ele veio com a qualidade, e mesmo que a manchete fosse chamativa, que gerasse hype ali naquele momento, a matéria veio acompanhada da qualidade. Então, o hype por si só, ele não é o problema. O problema é, ou melhor, o hype, quando acompanhado de outro trabalho, não é o problema. O problema é quando só fica no hype e você se torna só bobo da corte querendo chamar a atenção. Sobre os trabalhos das redes sociais, da confusão do jornalismo, etc., a gente pode lembrar até o caso da Choquei, né? De uns anos atrás. O Rafael da Choquei, o fundador da Choquei, que hoje responde outros processos, ele sempre batia na tecla de que, não, ele falou isso, salvo engano, no Podpah. Não, nós só replicamos matérias que vêm de jornais para nós. Nós não fazemos notícia porque somos uma página de fofoca. Não, peraí. Vocês têm mais de 1 milhão de seguidores nas páginas de redes sociais. Eu acho que o influencer precisa tomar muito cuidado com isso. E o mesmo vale para o Felipe Neto em 2022. Que ele era um influencer muito ativo, páginas de fofocas eram páginas muito ativas porque eles tinham um canhão comunicacional nas mãos, com potencial de engajamento e potencial de influência, que foi o que o Fernando falou. Esse tipo de conduta que você precisa tomar cuidado e não pode se misturar com a prática jornalística hoje. Você tem a responsabilidade de ter esse canhão comunicacional da mão, seja você influencer, seja você um jornal. Hoje, muito mais as redes sociais e páginas de fofoca coloca você como um player, um player não é bem a palavra, mas como uma ferramenta importante na propagação da informação, mas não necessariamente uma informação com qualidade. Enfim, a princípio é isso. Você fez uma outra pergunta também, não, Laura? Eu estava falando exatamente sobre a questão do clickbait, dessa viralidade, esse foco todo. Eu, por exemplo, eu tenho um sério problema com títulos onde eu vejo que ele está praticamente enganando o leitor. Hoje é muito comum. Eu li uma matéria hoje do Estadão, que inclusive é escrito por um amigo meu, e isso é uma crítica que eu faço. Da maneira como ele colocou, era um gastômetro do governo Lula, que colocou que o governo Lula gastou mais de 200 bilhões de reais para tentar a reeleição. Quem lê aquela manchete, parece que o Lula foi lá, pegou do cofre público 200 bilhões de reais e não, vou fazer de tudo para me reeleger. Essa manchete, por exemplo, eu não gostei. Me deu a impressão de que ou era um clickbait ou era alguma coisa que tendia a uma outra compreensão para o leitor. Eu não gostei dessa matéria, porque quando você lia, por exemplo, tinha lá coisa como isenção do imposto de renda, porque como teve a isenção do imposto de renda, o Estado arrecadou mais, então foi um gasto do governo por não ter arrecadado, entendeu? Foi uma mistura nesse sentido, do Estadão, por exemplo, escrito por um amigo meu, que me deixou pensativo. Esse tipo de matéria que você pode não faltar com a verdade, olha como é complicado, faltar com a verdade dizendo a verdade, que eu tendo a crítica também. Mas se foi sensacionalista ou não, aí eu fico com o benefício da dúvida. Já vou logo adiantando, amei, gostei demais, está sendo muito produtivo, principalmente porque é a primeira vez que eu estou falando com o meu novo ídolo, né, imediato, que é o Iago. Não é isso, Iago? Sou eu? Já podem me ouvir já? Sim, tô me ouvindo. Maravilha. Pô, que isso, Laura, eu fico com vergonha, não sei reagir. Eu que agradeço o convite, de verdade é um prazer estar aqui, poder comentar sobre isso. Também aprecio muito o seu trabalho, já venho acompanhando. Você me acompanha, na verdade, desde o BTV, né? Quando eu estava no SBT de Campinas. Eu posso contar até uma curiosidade aqui, enquanto o Fernando não chega? Pode, vamos lá. Eu te conheci, e isso é uma coisa que ficou marcado para mim, eu acho que vai ficar marcado eternamente. Estava eu aqui mesmo, nesse estúdiozinho aqui, a gente estava fazendo um churrasquinho, e eu estava lá, vendo no meu Instagram, aí Fernando voltou, aí Fernando, tudo certo, hein? Dessa vez vai. Agora vai. E de repente eu vejo uma cena que para mim foi muito marcante mesmo, né? Muito
terrível, que foi a cena da morte do Charlie Kirk, né? Onde ele acabou levando um tiro aqui, bem na jugular. Foi uma cena bem marcante, porque começou a escorrer, assim, aquele sangue muito, muito, muito grande. Nossa. E aí a princípio, eu pensei, não, o que é isso? Deve ser CIA, né? Não é possível. Mas, infelizmente, a notícia se confirmou. E depois, né, o que aconteceu realmente é história. E aí eu fiquei muito indignado pelo fato do Iago ter usado o termo para se referir ao Charlie Kirk de extrema direita. Eu fiquei realmente muito indignado, Iago, e aí eu falei, não, dessa vez, ó, eu vou fazer os meus videozinhos que eu faço sempre pro Instagram, o Fernando sabe, né? De vez em quando eu dou uma de digital influencer também, não é, Fernando? Eu acompanho lá. Aí eu fui lá tentar, né, remediar aquilo. É claro que eu não sei qual é a história por trás disso tudo, eu até acho que você pode depois dar um contexto maior, mas aí eu fui e falei, olha, pessoal, é por isso que acontecem essas violências todas, ó. A gente sempre é tratado como extremista. E eu sou um jornalista mais à direita, eu nunca escondi isso. É claro que é bem diferente de você ter o fanatismo e não reconhecer que os dois lados têm os seus erros, mas eu realmente, ao longo dessa trajetória toda, fiquei um pouco, sabe, desesperançoso com essa questão aí, né, dessa maior, digamos, honestidade por conta do jornalismo em geral. Agora, lógico, eu já me vi muitas vezes em momentos onde eu tive que fazer um trabalho onde eu talvez não fosse muito não me agradasse muito dele, do trabalho final, porque às vezes a ocasião pede. Agora, Iago, que história é essa de Charlie Kirk extremo? Nossa, eu fico feliz até pela oportunidade de poder comentar sobre isso, porque depois que eu fiz a matéria, surgiu muitos comentários, e eu lembro muito bem dessa ocasião. Era meu antigo editor ainda que falou, aconteceu isso, pode escrever pra gente. E eu tava no meu horário de descanso, eu tava saindo da academia e eu comecei a teclar no celular. Eu conhecia já a trajetória do Charlie Kirk e eu já acompanhava a política, na verdade acompanho a política já faz anos. E nós temos um problema terminológico hoje, isso é uma coisa que eu aprendi e aprendi a evitar também. Nós temos um problema terminológico do que é esquerda, direita, extrema direita e ultradireita no mundo. E naquela ocasião eu entendia que o Charlie Kirk ele era extrema direita por conta da MAGA e por conta do posicionamento dele a Trump. Nos Estados Unidos, a direita ela é muito fragmentada. Então você tem os trumpistas, que aí eu colocava como extrema-direita, e aonde estava Charlie Kirk, e nós temos os mais ou menos MAGA, que eles discordam de algumas decisões de Trump, mas estão aqui à direita. Então, naquele momento, eu entendia que, dado o contexto, o Charlie Kirk ele era de extrema-direita no sentido de governo, não no sentido de que ele era extremista, um revolucionário que ia acabar com o mundo, um fascista. Não, extrema-direita que eu entendia, ele era um posicionamento de governo. Ele estava ao lado de Trump, ele estava na extrema-direita ao lado do governo Trump. Ele não estava aqui na direita menos radical. A mesma coisa acontece hoje no Brasil. Então, eu aprendi a evitar esse termo depois que eu percebi o quão fragmentado é esse termo direita e esquerda no sentido político e ideológico do mundo. Hoje, por exemplo, algumas pessoas chamariam, por exemplo, o Renan Santos de extrema-direita, por conta das suas posições. Ou poderia até haver confusão de falar que, na verdade, Flávio Bolsonaro é extrema-direita, porque o bolsonarismo, enquanto ideologia, ele foi uma corrente muito forte e foi muito radical. Tanto que nós tivemos o caso do Rio de Janeiro. Poderia ser entendido como extrema-direita, mas para você ver como existe muita fragmentação. E aí tem até a ultradireita, que é, na verdade, aquelas pessoas que são a favor da reforma do Estado mais à direita, mas não numa ruptura radical, entendeu? Para você ver como é confuso. E naquela época, foi uma questão de que, para mim, fazia sentido. Mas depois que eu vi a reação nos comentários, eu percebi que você ser claro, você se comunicar com clareza o que você quer, e mesmo você tendo em vista de que nem sempre o que você pensa é o que o outro vai interpretar, porque eu percebi que eu preciso sempre fazer uma segunda revisão em questão de termos e explorar o contexto daquele termo específico. Desde então, depois você pode ver minhas matérias seguintes. Toda vez que eu citava Charlie Kirk, eu não colocava como extrema-direita, colocava só como direita. E foi ali que eu aprendi que tivemos essa situação de que meu entendimento muitas vezes não é o que os outros podem compreender. Mas a princípio é isso, pô. Muito obrigado pela pergunta. Nossa, um ano que isso aconteceu, mais de um ano que isso aconteceu, e eu posso finalmente comentar. Nossa, E eu também fico bem agradecido por toda essa sinceridade sua. Eu não sabia desses comentários todos que vieram depois, né,
dessa matéria. Eu até percebi que você editou a matéria, não sei se foi você exatamente, né? Fui eu. O editor aprovou, eu falei, não, eu acho que eu errei nessa parte. Posso editar? E não, pode editar. E desde então eu não coloquei mais extrema-direita. Sim. Aí, eu acho que é assim, a gente está aqui aprendendo também, entendeu? A gente está num constante aprendizado. E, Fernando, sobre essa questão também de extrema-direita, de extremista, como você lida? Você já foi chamado de extremista? Como é isso? Eu quero que Já, você, eu quero que você fale o que você acha disso, né, no caso, se você já foi chamado de extremista, e se você não foi ou se foi, o que é ser de extrema-direita ou de extrema-esquerda para você? já fui chamado de extrema-direita, porém, é que a pessoa também, ela não soube diferenciar. Não como o Iago, porque o Iago ele consegue diferenciar, foi um erro como ele falou, da digitação na matéria, mas por uma pessoa que ela não sabia diferenciar, então para ela, por exemplo, lá do bolsonarismo, extrema-direita, pessoal ali, PSB, extrema-esquerda, então eu defendi o Bolsonaro numa pauta e ela já falou, não, você é extrema-direita. Eu acho que o extremismo, ele acaba. A gente falou muito aqui sobre fanatismo, sobre a pessoa que ela é ignorante, ela não consegue olhar os efeitos dos dois lados, ela não consegue é, ter uma mente, uma visão aberta para diferenciar e colocar os pontos negativos e positivos dos dois lados. Eu não me considero de extrema-direita porque, nesse sentido de a pessoa ser ignorante ou fanática ao ponto de ela não saber diferenciar o fato da opinião dela, ela não saber diferenciar o fanatismo dela, deixar o fanatismo de lado para ter um debate, uma discussão, uma conversa aberta ali para opiniões diferentes. A extrema esquerda, eu acho que os dois extremos fazem isso, extrema esquerda e extrema direita. Não sabem ter esse diálogo e tanto a extrema esquerda tem uma defesa ali de pautas que, obviamente, eu não concordo, não defendo. E é errado esse extremismo, porque aí eles querem atacar totalmente a direita, não conseguem ouvir opiniões diferentes, mas tem o extremismo da direita também, que eu concordo com todas as pautas da direita, mas eu discordo dessa forma que eles não conseguem ouvir opiniões diferentes, debater e ter uma conversa ali. Tá certo. Uma questão importante, eu acho que seria como que a gente permitiu que isso chegasse, ou realmente chegou por uma questão de que seria impossível por uma avalanche, né, que acabou assolando todos nós, que foi esse debate tão intenso nos últimos anos, nas eleições, sobre quem tem razão, seja do ponto de vista ideológico, porque eu entendo que a esquerda e a direita, elas, pelo menos no papel, elas querem chegar a um mundo melhor. Elas querem vender que o lado delas é o correto e elas precisam da aprovação popular para isso, que se chama democracia, e aí elas precisam demonstrar que aquilo funciona, que aquilo faz bem para o povo e tal. E nesse debate tão acalorado, a gente se viu, por exemplo, na diminuição dessa qualidade argumentativa muitas vezes, onde eu não consigo mais argumentar com alguém em rede social, porque o que vale mais, ao que parece, é um meme, uma tirinha com uma ideia muito simples ali, que na verdade não acrescenta muito. E aí, se eu perco meu tempo indo tentar explicar algo mais detalhado, mais complexo, isso não surte um efeito, né? Então, essa disputa tão acalorada acabou fazendo a gente chegar nesse ponto. E como que a gente chegou até aqui? Como que a gente permitiu isso acontecer? Eu vou começar com o Iago. Olha, boa pergunta que você fez. Como que a gente permitiu que chegássemos nessa situação? Eu acredito que, na verdade, isso é um sintoma já da qualidade da nossa democracia. Eu tenho, no meu próprio livro, eu faço críticas a isso, Democracia Limitada. A democracia, ela não é um sistema mais ideal do mundo, tá? Mas ela é o que temos no momento. Ela é bom por conta da sua rotatividade, seu rodízio de poder, mas em termos de prática, ela coloca, por exemplo, pessoas no poder como Tiririca, ou colocam, por exemplo, pessoas que elejam o Caneta Azul. Essas pessoas são políticos eu vou colocar aqui políticos de baixa qualidade técnica, de baixa qualidade de trabalho, sim. Na minha opinião, eu acho que é. Então, infelizmente, esse é um problema da nossa democracia. Isso é um sintoma
da nossa cultura política. Tanto que saiu um estudo no mês passado, salvo engano, da Genial Quest, mas depois eu posso puxar melhor isso. Genial Quest ou Atlas Intel. Que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou. E o Data Senado de 2022 já fez esse levantamento. A maioria dos brasileiros não lembra quem votou para o Senado. Nesse da pesquisa recente, a maioria dos brasileiros não lembra quem votou para deputado federal, muito menos para estadual. E quando lembravam em quem votou para deputado federal, eles falavam aqui, ó, de cabeça consigo até lembrar. Nicolas Ferreira, Érica Hilton, Guilherme Boulos, Kim Kataguiri e Cleitinho. E Cleitinho ainda é senador, por exemplo. E esses deputados, ao sendo que um é senador, eles eram lembrados por quê? Porque eles eram deputados de rede social, eles eram deputados que construíram sua base nas redes sociais. Nosso Congresso não é formado por 5 deputados, é formado por 513. São 513 cadeiras em que a maioria do brasileiro não se lembra quem votou. Então, esse debate que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, ele é a minoria da sociedade. Quem está nos acompanhando é a minoria da sociedade brasileira que é politizada e acompanha. Infelizmente, a maioria do Brasil não liga. A maioria do Brasil não liga para a política, não liga para quem vota, para o deputado federal. Muitas vezes não sabe o que o cargo executa. E esse ano nós temos eleições. Então, eu tendo a acreditar que, infelizmente, é muito mais um sintoma do nosso comportamento político. E até aí eu estendo minhas críticas ao problema que nós temos de distribuição de emenda por parte do Centrão em redutos eleitorais, mas isso aí caberia um programa só para falar sobre isso. Da prática política nacional. Então, a cultura nacional da política que nós temos é isso. Então, essa polarização que nós tivemos em 22, que diminuiu esse ano, é um sintoma. Tanto que nós estamos anestesiados de casos de corrupção hoje sobre esses temas. Então, nós estamos anestesiados de notícias ruins. Então, não interessa se o Lulinha hoje, por exemplo, trocou mensagens com um lobista, Lulinha, que é filho do presidente da República, que está sendo investigado por tráfico de influência. A sociedade brasileira hoje trata mais um dia. O Dark Horse do Flávio Bolsonaro afetou menos do que o vídeo da Michelle Bolsonaro. Então, na pesquisa da Atlas Intel, que fez essa comparação, o vídeo da Michelle Bolsonaro afetou mais a credibilidade do Flávio do que ele supostamente está envolvido com Dark Horse. Então, para você ver como a política hoje, a sociedade brasileira está anestesiada em termos de política. Acredito que seja essa o diagnóstico que eu faço do porquê que as coisas acontecem e por isso que chegamos onde chegamos. É um problema cultural do Brasil. Legal. Para próximas edições aqui das nossas lives, que eu espero que ocorram, eu gostaria também, claro, de estar na posição de vocês, né, porque hoje eu estou aqui tentando fazer um trabalho de mediador aqui, bem horrível, que com certeza o Iago vai fazer muito melhor do que eu, das próximas vezes, mas eu diria, só para contribuir um pouquinho, eu sempre tento fazer pontes e ligações entre o que acontece e o que está prestes a acontecer. Tipo assim, vamos fazer uma análise mesmo histórica. E, na minha visão, um dos motivos da gente ter esse conceito novo de pós-vergonha é exatamente esse debate tão acalorado. Porque, pensem comigo, o Iago trouxe aqui vários exemplos, onde realmente seria necessário muito mais empenho do eleitor de tentar entender, sem muito viés, sem muita paixão, o que aconteceu. Mas não é assim que funciona. E aí cabe, claro, uma análise também do porquê que isso é assim. Mas E aí eu penso, sempre que acontece alguma notícia na internet, né, nas redes sociais, principalmente, onde parece que a informação ela é irrefutável, ela é inegável, ela é muito difícil de você suplantar. Opa, olha o italiano falando com as mãos. Mas parece que é impossível você superar aquilo tudo, mas sempre tem uma narrativa bem superficial ali, uma ideia muito simplista que acaba tentando fazer frente àquela verdade que parece que é mesmo. Então, é uma baita dificuldade, e isso acaba gerando um certo calejamento, eu vou chamar assim, onde a gente, que eu falo sociedade, tá? Não tô nem falando como jornalista e nem o Fernando como influenciador. A gente, como sociedade, acaba tendo realmente muito menos medo daquela taxação com CH, do sentido, você é mentiroso, você presta um mau trabalho na internet, você mente na internet, que é o caso puro e simples da pós-vergonha. Então, existe sim um calejamento muito grande, onde as pessoas já não estão mais ligando em relação à imagem dela, se está sendo corroída ou não, em credibilidade e tal, por conta de que é uma enxurrada de narrativas
adere quem quer, por conta da paixonite política que é muito grande, a gente sabe disso, e isso acaba elevando o nível do debate lá embaixo. Então, a minha contribuição essa questão toda é isso, e eu entendo realmente que isso é um grande problema que a gente precisa superar, por conta também, claro, né, desse novo termo aí da pós-vergonha. Mas se vocês quiserem adicionar alguma coisa, Iago, fique à vontade, eu quero ouvir. Não, eu achei interessante a sua colocação, porque eu paro para pensar que é o seguinte: por que que hoje o Lula, será que é por um sintoma da pós-vergonha, se eu for entender isso como diagnóstico? O Lula é favorito nas pesquisas por conta do fanatismo? Eu tendo a acreditar que não. Eu sempre vou puxar um pouco para institucionalismo político. Lula, ele está com a máquina na mão, então ele tende a ter mais vantagem econômica para poder fazer sua distribuição de benefícios, por exemplo, que isso tende a angariar apoio. Ponto de vista racional. Mas o Flávio Bolsonaro não teve governo, ele foi senador e mesmo assim está em segundo lugar, talvez para poder combater o Lula, e mesmo assim as narrativas não são combatidas entre si, pelo menos nas correntes menos ideológicas. A missão, por exemplo, do MBL combate tanto um quanto o outro. O eleitor do MBL sabe por que não vota no Lula ou no Flávio, mas o eleitor do Lula, ele sabe por que ele não está votando no Flávio? É um bom questionamento que deixa aí. E o vice-versa também vale. O eleitor do Lula, o eleitor do Flávio, o eleitor do Flávio sabe por que ele não está votando no Lula? Talvez ele saiba porque o Lula é ladrão, entre aspas, muitas aspas, o Lula é ladrão, o Lula é cachaceiro, sei lá o quê. Todos esses estereótipos que se colocam no candidato. Claro que também tem críticas ao Lula, mas não nesse sentido. E o mesmo vale para o outro lado. Será que é um sintoma da pós-vergonha? Não sei. Eu gostei do questionamento. Levantou um pensamento. A gente pode passar a olhar com mais assim, carinho para esse lado e nos próximos meses, anos, quem sabe, chegar a uma resposta do porquê a gente chegou nesse momento de pós-vergonha, né? Que eu acho que é o assunto principal aqui da live. Fernando, você, como influenciador, você sente também essa dificuldade em fazer frente, muitas vezes, a uma narrativa que vem como uma avalanche mesmo e é difícil de você superar? Sei lá, às vezes você faz uma publicação e simplesmente você não consegue se fazer entendido, digamos assim, porque já existe um consenso muito forte, muito arraigado, pregado ali às custas de memes, muitas vezes. Sei lá, faça uma análise aí do seu lado, quero ver. Eu acredito que muitas vezes é difícil por uma ideia já formada, opinião formada na mente das pessoas. Então, por exemplo, você vai postar alguma coisa, você vai comentar sobre algum assunto polêmico ou sobre eleições ali, o seu candidato e o outro. E tem pessoa que já tem a opinião dela formada, tem pessoa que ela, como eu disse já, por causa do egocentrismo, por causa do fanatismo, ela não está aberta a opiniões diferentes. Então, acho que isso é um grande impedimento. Porque, por exemplo, o Iago comentou bem sobre o eleitor do Lula, o eleitor do Flávio. Aí, vamos dizer, eu apoio o Flávio Bolsonaro. Então, eu falo das propostas dele, eu falo bem dele nas redes sociais. O eleitor do Lula, ou principalmente o eleitor do Missão, o pessoal que gosta do MBL, que eu acho que é um pessoal bem mente fechada, não, não vai dar ouvidos, não vai querer analisar. Então, eu acho que muita gente está assim, e essa é uma frente que a gente enfrenta, que a gente vai dar uma opinião, ou vai debater, ou vai falar alguma coisa. Então, tem pessoa que já tem a mente formada. Esses dias eu postei muito vídeo sobre MBL, sobre Renan Santos, sobre esses principais candidatos que a gente tem. E tem pessoa que teve pessoa que chegou, comentou, falou mal, tem pessoa que ouviu. Então a gente percebe a diferença, né? E a gente percebe o impedimento que a gente tem. Tem pessoa que ela não dá ouvidos, ela já tem opinião formada. Tem pessoa que ela abre a mente. Ela pode não mudar de opinião, mas ela pelo menos abre a mente, ouvido, abre os olhos para te enxergar, te assistir e te ouvir. Então, às vezes o que barra demais são essas pessoas que não ouvem. Por exemplo, a gente está aí perto de um debate que vai acontecer. Eu acho importante a gente abrir o TSE, olhar as propostas dos candidatos. Eu acho importante a gente abrir o YouTube, a TV, ligar e ouvir os candidatos. Seja o Lula, seja o Renan, seja agora nós temos o Paulo Marçal, seja o Flávio Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ouvir. Por mais que, por exemplo, eu tenho meu lado definido. Eu já sei em quem que eu já escolhi, pelas propostas. Mas eu acho que
a gente deve olhar e fazer esse filtro, né? Eu só fazendo um adendo ao que o Iago falou sobre as pessoas que votam no Lula não sabem que votam no Flávio. Eu acho que, não tomando um lado aqui, mas eu acho que o pessoal do Flávio, ou o pessoal do Bolsonaro, ele sabe mais. Assim, tem pessoas que realmente, como ele falou, falam, ele é ladrão, ele é cachaceiro, e isso é uma tamanha ignorância. Mas tem pessoas que eu acredito que sabem porque não votam no Lula e votam no Bolsonaro. Agora, eu acho que tem mais gente, não falo nem só da esquerda, do Lula ali, mas mais do MBL, do Missão, do Renan Santos, não sabem o porquê que não votam no Bolsonaro, ou no Lula. Porque eu acho que é um pessoal que fala, como a gente já está percebendo, um pessoal que fala muito mais mal do Bolsonaro, não fala muito mal do Lula, e eu acredito que a gente tem que fazer essa separação, né? Quando a gente tem vários candidatos, já é para isso mesmo, para a gente analisar qual a gente vai escolher. A gente só não pode ter uma mente fechada para opiniões diferentes. Um abraço para o Evinho Crepaldi, da TV Agora, que está acompanhando a gente. Iago, olha, a gente praticamente fechou 1h30 de muito conteúdo, eu realmente estou bem satisfeito já. E para fechar, gostaria de perguntar para você, já que a gente está falando sobre essa questão aí de memes, né? Eu citei aqui várias vezes, o meme sendo usado como arma argumentativa dentro do debate público. E eu sempre falo que está difícil para todo mundo. Então eu tenho amigos, eu tenho um primo designer, eu tenho amigos programadores. Então, assim, eu tenho vários exemplos de pessoas que sofrem um pouquinho com a concorrência dentro da rede social, dentro da inteligência artificial, dentro de serviços em geral na internet, como, por exemplo, sei lá, um serviço que te permite criar, fazer criativos de design, ou então inteligência artificial, que realmente está competindo com a gente, jornalista, mas ao mesmo tempo está sendo usado como ferramenta. Cabe a gente também, claro, né, dosar e saber aproveitar isso tudo para ser mais produtivo e não ficar para trás também. A própria inteligência artificial também sendo usada para programação e tal, para agilizar esses trabalhos de programadores de site. Então, assim, eu sempre falo, tá difícil para todo mundo, mas também é uma maneira de a gente tentar superar essa dificuldade e se adaptar a ela, né? Um novo paradigma que seja. Agora, qual é a diferença, já que eu falei sobre memes, qual é a diferença de memes, que é algo mais recente, de charges, de conteúdos políticos mais focados em tirinhas curtas, que são as charges que sempre existiram? Olha, sinceramente, nenhuma. É a reinvenção, uma reinvenção do outro. Então, acho que você falou exatamente o que eu já ia falar, porque eu sabia um pouco da sua pergunta. As charges já existiam, desde a antiga imprensa, já existiam para provocar. Os bobos das cortes já existiam ali, eram os únicos que podiam fazer críticas ao rei, porque todo mundo sabia que era uma piada. Então, a charge era uma piada que era uma sátira, que todo mundo sabia que era uma sátira. O meme hoje, eu também compreendo que ele seja uma sátira. Então, eu acredito que a princípio é isso, Lauro. Um é a reinvenção do outro. Eu acho que talvez seja só o ambiente ali, talvez um pouquinho de refino na linguagem. Um refino na linguagem, deixa eu pensar, porque hoje muitos jornais, eles apelam para o meme, empresas apelam para o meme, ambos carregam a mesma essência de você fazer a sátira de algo, uma piada de algo. A charge hoje perdeu peso em termos de presença por conta da ascensão dos memes. E eu acho que o meme, até por ser digital e ele ter mais impacto, e mais alcance, ele tenda a ser a reinvenção da charge para o mundo real. Lembra o que eu falei logo no início da live? De que as redes sociais é a horizontalização da comunicação e que lá atrás a entropia e o sonho da imprensa era que todo mundo tivesse essa voz e a rede social surgiu para ter essa horizontalização. Os memes são os componentes satíricos justamente dessa horizontalização. Pelo menos na minha interpretação seja isso. Estão falando aqui que é uma restilização do humor. Concordo, eu tento dizer que é isso. Humor claro com uma pitada de crítica. Eu acredito que seja isso mesmo. E você, Fernando, o que você acha dessa dualidade entre as charges que sempre existiram, bem lembrado pelo Iago, desde os jornais impressos, e que também tinham essa carga, né, de humor, como o próprio Evinho falou aqui, um abraço para o Evinho novamente, uma carga de humor com crítica, e também os memes. Tem alguma diferença na sua visão? Cara, nessa eu nem vou falar muito, diferente das outras perguntas, porque eu realmente concordo com os dois. Eu acho que é só uma, vamos dizer, inovação, né? A tecnologia, enfim, veio o meme, então acho que é esse humor
essa pitada de crítica, eu acho que não muda muito, não se diferencia muito os dois. A gente pode até lembrar, Laura, desculpa interromper, a gente pode lembrar lá em 2014, quando tinham aquelas caricaturas da Dilma, que eram umas caricaturas com a cabeçona, sabe? Do Eduardo Cunha. Ali era uma charge digital que já surgia como meme na internet, entendeu? E eram pintadas digitalmente, aparentemente. Então, eu acredito que seja assim, seja isso, seja uma reinvenção do antigo. Sim. Bom, para não fugir também aqui da raia, eu vou colocar a minha opinião. Assim, eu tento até enxergar um pouco de diferença, que talvez seja realmente naquela questão que a gente estava falando mais cedo, da responsabilidade. Eu entendo que muitas vezes um chargista, ele vai ter aquela responsabilidade realmente de resumir uma ideia, mas que ela seja verdadeira e que ela tenha realmente uma boa intenção, digamos, né? Porque por mais que seja um chargista de esquerda ou de direita e tal, ele tem aquela concepção da ideia que é muito mais complexa, e o trabalho do chargista, que é exatamente esse, levar uma ideia complexa até mesmo para as camadas mais simples da sociedade, para as pessoas realmente menos, assim, digamos assim, menos íntimas de textos complexos, técnicos, por exemplo. Então, é o trabalho deles, e é um trabalho realmente muito necessário. Só que muitas vezes os memes, não necessariamente eles têm essa obrigatoriedade de contribuir com alguém. É muito mais uma questão de protesto puro e simples. A charge também pode conter, mas o meme pode ser protesto. Tem até um canal aqui no próprio Instagram, né, que também faz um trabalho, é legítimo, que é o Geo Memes. Vocês conhecem o Geo Memes? O Geo Memes faz um trabalho. Ele faz um trabalho assim de crítica a todos os campos políticos. E aí ele usa uma linguagem muito jovem, muito... Acho que faz uns 5 minutinhos a gente já termina. É um trabalho muito... que eu tô aqui sozinho já aqui, galera. E aí, um trabalho muito mais jovem, com aquela linguagem realmente muito chula, se eu posso usar essa palavra, né? Com sintetizador de voz e tal. Então, é uma charge animada, digamos assim, um meme animado. E eu entendo realmente que é mais protesto, porque também é um público para o qual ele se volta, é um público que geralmente já tem uma certa concepção do que está acontecendo. Só falta realmente rir. É o último estágio, é rir do problema. Então é nisso que eu acho que eles fazem um bom trabalho também, um trabalho digno, necessário, que é um pouco de relaxamento aí das tensões. Essa é a minha contribuição. Mas eu vi que o Iago anotou algumas coisas ali. Vamos lá, Iago. Não, é que eu estava pesquisando aqui, você falou dos chargistas digitais, eu lembrei de um que faz críticas políticas, mas tinha fugido o nome, eu pesquisei aqui, que é o André Guedes. Ele é as artes dele, ele tem uma arte única, um estilo único, que são críticas políticas, por exemplo, críticas em vídeo, do André Guedes. E você tinha falado que o chargista, talvez diferentemente do memista, vamos colocar assim, o chargista tem responsabilidade com a verdade. Só que aí é uma questão de reinterpretação verdade para quem? Porque eu lembrei do caso, por exemplo, de 2015, que teve um ataque terrorista a uma imprensa na França por conta de uma charge envolvendo poxa, fugiu não, qual que era a motivação por trás? Né? Foi um cartunista, na verdade. Foi exatamente isso. O caso do cartunista que fez uma charge justamente sobre Alá. A redação explodiu, matou 12 pessoas. E aí, por isso que eu pensei, poxa, tem responsabilidade? Tem. Ambos têm responsabilidade, mas responsabilidade para quem, por exemplo? A responsabilidade é baseada a partir de qual verdade, entendeu? Então, para uma religião, para uma cultura, um contexto, foi ofensivo. Para o francês, até que não. Por quê? Porque era um entendimento contextual. Então, a verdade, nesse sentido, para termo de charge, ele tende a ser relativo. A verdade, na verdade, infelizmente, em alguns aspectos, ela é relativa. A verdade não é um preto no branco, uma coisa é uma verdade, uma mentira, mas às vezes a verdade tem suas pitadas de mentira, então são seus cinzas dentro das suas interpretações, que aí vem as chamadas nuances, né? Mas, a princípio é isso. Então, acredito que ambos têm responsabilidades. André Guedes, se ele fazer o vídeo dele, por exemplo, cometendo um crime de calúnia, falando que um fulano ali roubou, mesmo que seja no sentido de piada, aí que entra, na verdade, até um debate interessante. Pô, será que o André Guedes ele seria responsabilizado porque ele está fazendo uma piada? Não sei. No Brasil hoje eu não sei. Mas a princípio é isso. Muitas vezes nem precisa ser realmente algo assim, verdadeiro do ponto de vista técnico. Por exemplo, houve uma condenação, mas o chargista vai e explora aquilo, de certa forma. E é que nem eu falei já. O humorista também, né?
do stand-up, muitos fazem isso. Eu pensei agora no Danilo Gentili, quando teve aquele caso da Maria do Rosário, que ele cortou com a motosserra, os Lembro. processos dele, entendeu? Então, acredito que o contexto importa. E nós tivemos um problema, por exemplo, do Léo Lins, que ele quase foi preso por crime de racismo, porque ele fez uma piada dentro de um palco de stand-up onde as pessoas pagaram para estar lá e sabiam o teor da piada, né? Então a gente cai no problema que eu falei, que é justamente o relativismo da verdade hoje no Brasil, mas, enfim, isso rende um bate-papo pro próximo programa. Mas eu concordo com você em relação à verdade, né? E a característica dela, que é realmente ter essas várias nuances. Então, a verdade, ela não é pura, simplesmente. E a gente precisa entender isso e talvez até passar para os nossos seguidores, para tentar aliviar um pouco, principalmente essas tensões todas. Agora, Iago, para terminar mesmo, tá? Você entende que a charge, que os memes, que sejam uma extensão da charge dentro do ambiente digital, eles são uma editoria válida dentro do jornalismo? Eu, por exemplo, eu tenho meu canal, eu gosto de ter todas as editorias ali. Polícia, política, esporte, cultura e lazer, educação, opinião, que muita gente às vezes não se vale disso, ou não entende que isso é importante também, tá? O pessoal às vezes acha que o jornalismo opinativo não existe, que o jornalista não pode dar a opinião dele. Não seria verdade, só seria verdade se não existisse realmente, né? O chamado jornalismo opinativo. Mas, enfim, dentro lá do seu jornal, teria também uma editoria, digamos assim, entre aspas, de charges? Uma seção de charges? Uma seção de charges e meme. Na verdade, volto para o que a gente estava debatendo. Eu não sei acho que não dá para separar hoje o que é uma charge e o que é um meme. Da mesma maneira que não dá para separar, por incrível que pareça, o Turma da Mônica de um quadrinho da DC, ambos são quadrinhos, entendeu? Mas muda o estilo. Então, acredito que sim, caberia para os dois hoje, sem sombra de dúvida alguma. Agora, isso depende também da linha editorial de cada veículo, né? Eu não sei qual é de vocês, mas a charge ela é carregada de vieses de acordo com a linha editorial do veículo. Hoje, a Folha de São Paulo acho que é o principal veículo que ainda mantém as charges e publicam hoje no Instagram. Revista Oeste também. Também. A Roda Viva, por exemplo, aquelas caricaturas, será que caberia como charge? Eu não sei, porque eu acho que não, porque não teria uma crítica. Não, acho que não, porque não tem crítica. Eu acho que carrega o estilo, mas eu não sei porque não carrega a crítica. Precisa carregar a crítica por trás, entendeu? Acho que é mais uma caricatura mesmo. De qualquer maneira, acredito que sim. E na verdade a gente precisa disso. Agora, volta para o que a gente estava falando. As charges se reinventaram através do meme? Sim. Agora, eu quero memes de qualidade. Eu quero, então, charge de qualidade aí nos veículos, pelo amor de Deus. Porque as charges que tem hoje, as piadas que hoje aparecem nas redes sociais, inimigo do sorriso. Eu não consigo dar uma risada com os memes que tem hoje. Então, princípio, se for para fazer, que faça bem feito. É isso. Então é isso, eu quero agradecer já. Então, se o Fernando quiser comentar sobre esse caso das charges, eu até poderia colocar um pouquinho aqui de contexto. Como eu já disse, né, não há essa necessidade de ter nada determinante ali. Tipo, condenação, questão técnica e tal, haja a charge. Então, assim, existe uma base onde a gente vai colocar a ideia da charge. Essa base, ela precisa existir, mas não necessariamente ser uma base técnica. Então, uma base de, sei lá, consenso. Na minha visão, tá? Eu que sou um defensor da liberdade de expressão, é preciso ter apenas, e tão somente apenas mesmo, adesão. Então, um pequeno grupo ainda acredita que o Lula é cachaceiro, por exemplo, então, que tenha a charge. Um pequeno grupo acredita realmente que o Flávio Bolsonaro é rachador, então que o André Guedes continue também se referindo a ele como tal. E você, Fernando, o que você acha dessa história toda aí, só para fechar? Eu acho que se eu tivesse um veículo de comunicação também e atuasse no jornalismo, eu acho que eu entenderia a charge como um importante, posso dizer aqui, um instrumento, porque eu acho que além do entretenimento, é como o Iago falou, né? É bom ter charge memes que façam a gente rir, né? Mas eu acho que é um bom instrumento para a política, porque, como eu falei no início, a gente vive na época digital das redes sociais. As pessoas querem coisa rápida, querem coisas que gerem um entretenimento, às vezes uma polêmica. Então, acho que a charge, às vezes até o meme, cumprem esse papel, né? São ali figuras rápidas, figuras que você lê ou só de ver já entende, e como você mesmo colocou, muito bem colocado,
liberdade de expressão. Eu acho que é um importante instrumento e se a gente tiver pessoas com mentes criativas para fazer os outros irem e com mente abertas a opiniões diferentes, a debates construtivos, eu acho que é interessante, porque aí você coloca sua opinião numa publicação engraçada, em algo que uma arte engraçada e que leva a conscientização, que leva a política para as pessoas, para o celular das pessoas, e acho muito, muito importante. Muito bem, obrigado. Então, pessoal, a gente conseguiu cumprir aqui um pouquinho mais de 1h30 de live, contando, claro, também com as quedas, tá, com os imprevistos, que eu acho que não vai acontecer da próxima vez, porque a gente vai estar bem mais treinado. Mas então, é isso, pessoal. Quero agradecer, então, dar o espaço aí para vocês pedirem para o pessoal seguir e tal, passar o arroba de todos vocês aí. E é isso, de deixar marcado aqui já um retorno aqui, porque eu amei. Não sei vocês, mas eu amei. Vou começar pelo Iago. Gostei bastante pelo convite, de verdade, a participação aqui foi muito legal, debater com você. Debater não, acho que foi uma troca de ideia, foi um bate-bola que eu falei. Fernando, Lauro, poxa, muito obrigado de verdade pelo convite. E é bom demais, desculpe só a interrupção, mas o que aconteceu com o Charlie Kirk foi realmente uma catástrofe, mas aquilo serviu para eu te conhecer, Iago, então foi uma das coisas boas. E pra você ver, o meu erro foi, na verdade, o que fez você me conhecer. E depois eu ainda corrigi o erro. Você viu essa trajetória minha, interessante, você viu esse pedacinho da minha trajetória, na verdade. Foi isso que me fez se tornar um admirador. Você ir lá, tal. Eu pensava que você era apenas mais um, entendeu, no início, mas não. Poxa, de verdade, muito obrigado por isso e fico feliz, na verdade, pela oportunidade para poder esclarecer sobre isso. Novamente, muito obrigado ao Lauro, foi muito prazer também conversar com o Fernando. Minhas redes sociais é Iago CO, Iago com I, COSEO. E segue lá que eu faço análise política, eu comento sobre situação eleitoral nas regiões, estou acompanhando também nos bastidores como que está a corrida eleitoral, faço comentários também no My News, sou colunista no mesmo site, e a princípio é isso. Eu fico lisonjeado para poder participar de um próximo debate, viu, gente? É isso. Fernando, também, muito obrigado. Até a próxima, viu? Muito legal. Gostei pra caramba dessa nossa conversa. Foi muito construtiva, muito legal. Ideias diferentes, e a gente acreditar em muitas coisas que podem melhorar o Brasil aí. E eu acredito nisso. Me siga aí, eu tenho Instagram e TikTok, @o.fernando.santos. Inclusive, eu vou seguir o Iago, que eu não estava seguindo ainda. Vou fazer o mesmo. E é um prazer de conhecer o Iago. Como eu disse no início, que a gente possa se ver aí pessoalmente mais vezes nessa caminhada de política. O Lauro já conheço faz um tempo também. Quero agradecer o convite e dizer que a gente venha continuar levando, como a gente falou, com veracidade, os conteúdos políticos, para que as pessoas tenham ali na palma da mão e rapidão um resumo sobre o que acontece e uma reflexão sobre as pessoas que a gente tem à nossa disposição para a gente eleger para algum cargo político e tomar o rumo e à frente aí do nosso país para fazer algo diferente acontecer. Tá certo. 3 pessoas apaixonadas pela comunicação de massa, e eu acho que é bem legal a gente trazer essas visões diferentes. Eu sempre falo, galera, eu tenho minhas frases, tá? O Iago também deve ter várias, e eu acho que eu vou gostar muito de conhecê-las, mas eu sempre falo que em comunicação, eu sempre repito, tá? Vou ser chato. Em comunicação, quando se quer buscar, digamos assim, punir os crimes, aí isso é justiça. Quando se quer evitar que os crimes aconteçam, aí é censura. Então, eu acho que é sempre importante a gente, em comunicação, permitir que as pessoas errem, permitir que as pessoas sejam processadas, porque ao contrário disso, impedi-las de falar, de cometer os crimes, digamos assim, né, de serem julgadas, de irem para um tribunal com a possibilidade de defesa, inclusive, aí sim é censura. Então é o único momento onde realmente entendo que é censura. Então, galera, foi muito legal comentar com vocês aqui. Da próxima vez vai ser realmente bem melhor ainda, sem erros técnicos e tal. E é isso. Então, tchau, galera. Eu nem sei o que dizer nesse final. Foi um prazer estar aqui, gente. De verdade mesmo. Muito obrigado. Muito Valeu, bom. até a próxima. E, pessoal, me sigam também nas redes sociais, @LauroArthur, com 2 T's, tá? Porque eu tive que ser o diferentão, né? E é isso. A gente volta, então, né, mais vezes aí com outras pautas legais. Continue no canal Informa Limeira. E até a próxima, galera. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa noite. Tchau, gente.